Tem um jogo que eu gosto muito, que eu acho bem legal de jogar, é um jogo chamado Home Total War. Não pode falar nomes e marcas, não? Pode ter. É da Activision, tem esse jogo no Brasil, né? E distribuído pela Activision, ele é produzido por uma empresa chamada Total War, que só produz jogos de simulação de batalhas históricas, né? Então, esse Total War é um jogo de 2004, é um dos meus preferidos, eu já joguei quase toda a série, né? Mas esse 2004 é legal porque o foco dele é o Império Romano, né? Então ele tem, são grandes batalhas do Império Romano, grandes imperadores, grandes generais, né? Famílias, você consegue reproduzir, você consegue criar suas próprias batalhas, né? Você tem todo esse ambiente, né? Então quando eu joguei, né, esse jogo, né, ele foi muito interessante para mim porque eu gosto de história, então eu acabei aprendendo coisas que eu jogava para me divertir, mas sempre que apareciam as informações, né, eu ficava lá lendo e gostava de ler aquilo também, né? Eu conheci gente que jogou bastante esse jogo e nunca se preocupou com a coisa de história, né? Eu imagino que um dia essa pessoa vai conseguir fazer o link de repente, né? E conheci outros, né? Tem um colega meu que ele só joga jogos de simulação de batalhas históricas, né? Ele só joga esse tipo de jogo, né? Ele adorou o jogo também, tá? Então é um jogo que ele não tem esse foco assim, vou ensinar história, entendeu? O foco dele é entreter as pessoas, né? E ele consegue, né, ser mais abrangente nesse sentido. Teve até uma história legal, que teve um grupo de estudantes e professores que pegou esse jogo, modificou, né, colocou fatos mais reais, melhorou as datas, acertou os nomes das famílias, colocaram personagens que estavam faltando, né, e quando eles ofereceram isso para a empresa, falaram assim, a gente melhorou o jogo e tal, vocês têm interesse, né? A empresa falou, não, porque a gente não tem interesse num simulador com essa quantidade de informação, né? Mas vocês podem divulgar o trabalho de vocês à vontade. Então eles não tinham interesse, mas eles permitiram que os jogadores modificassem o conteúdo e fizessem... Eu tentei jogar, eu achei dificílimo, eu não consegui, tá? Mas imagino que para pessoas que são apaixonadas por história, não é o meu caso, que sou um historiador muito casual, né? Então, mas essas pessoas devem ter adorado essa modificação. Só completando também, muitas vezes a gente aprende coisas nos jogos de entretenimento e não se dá conta disso. Aquelas coisas, a gente não formaliza aquilo que a gente aprende. Acho que esse é um grande papel. Porque às vezes você jogando, porque você vivencia coisas, você vivencia história, você tem uma série de habilidades que você utiliza e muitas vezes você não o aluno, né, o jogador, o usuário, né, não tem consciência disso. Ele não formaliza, ele não utiliza isso, né, em outros lugares. Eu acho que a escola poderia aproveitar isso, ajudar ele a tirar proveito dessas experiências que o jogo traz. Eu acredito que aí, então, nesse ponto é que entra o trabalho do professor de criar um projeto, enfim, de programar, de fazer um planejamento com essa intencionalidade, né, para que isso entre ali no currículo de uma maneira mais sistemática, né, e não tão solta, né. É o que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né, lá porque qualquer professor assim, criativo, ele consegue tirar em ensino-aprendizado onde ele quiser, né? O difícil é você tornar isso uma metodologia, né? Você tornar, no caso da escola, por exemplo, como é que eu avalio o nosso sistema de avaliação, que é uma coisa complicada, sempre foi, baseado em jogo, é mais complicado ainda, né? Esse ensino tangencial que tem da pessoa pegar aquelas beiradinhas no jogo, né? Como é que eu vou validar isso numa prova? É difícil a gente pensar nisso, né? E parece que temos perguntas dos nossos participantes, né, Gil? Sônia, temos sim. Está bem animado, inclusive, o chat, né, do programa e o Twitter, as pessoas estão gostando da discussão e do tema. O Cláudio está no chat e pergunta se jogos que não têm classificação de educativo também pode servir para um processo educativo, que foi o que o Roger falou há pouco, né? Então, acredito que essa pergunta esteja respondida, se a Paula quiser acrescentar. Mas eu vou fazer uma segunda pergunta para a gente conseguir avançar, que é: o que se pode ensinar e aprender
com a construção de jogos digitais na escola? É uma pergunta da Adriana Vieira, que também está no nosso chat. Bom, temos duas frentes. Na verdade, eu acho que é possível. Isso é uma brincadeira que eu costumo fazer com professores. Eu trabalho muito com formação de professores e eu brinco, eu costumo fazer com eles uma experiência que eles pensarem no roteiro de jogo. Então, eles escolherem qualquer conteúdo e como é que seria um jogo, né? Como é que seria um jogo a partir daquele conteúdo. Para que, na verdade, eu uso isso? Para eles imaginarem construir narrativas, construir experimentações. Porque eu acho que a grande dificuldade do professor é concretizar aquilo, fazer o aluno contextualizar. E o jogo ele tem essa possibilidade de criar uma experiência. Então, eu tive já ideias de construir jogos por diversos assuntos, diversos conteúdos. Eu não consigo imaginar coisas que... assim, eu acho que a maioria de coisas que eu imaginei ensinar, eu imaginei que é possível criar um jogo sobre isso. Claro que depende da tecnologia. Eu acho que é uma questão de usar a criatividade mesmo. Então, eu acho que assim, a gente pode pensar em dois modelos assim, um pouco diferentes. Vamos pensar no modelo técnico, né? O que é o modelo técnico? Eu dou aula de programação ou de arte ou de alguma coisa que eu use diretamente para fazer jogos, né? Então eu estou utilizando isso como um objetivo da minha aula. Eu vou falar assim para as pessoas, olha, vamos fazer né? Supondo que eu seja professor de programação, que é uma coisa que só morrendo e nascendo de novo para acontecer. Né? Vamos criar uma rotina que vire figuras geométricas 90 graus, né? Aí o pessoal fica meio desmotivado. Diz, olha, pessoal, hoje nós vamos fazer exercício de programar um Tetris, que é virar figuras geométricas em 90 graus, né? Então eu acho que isso pode servir como motivador e você está usando a produção de códigos e tal, ou arte, para você fazer uma coisa mais objetiva, mais pragmática, né? Outra maneira de pensar isso, né, seria pensar em possibilidades de interação, né? Quando a gente está produzindo o jogo, a gente tem várias fases de produção de jogo que não acontecem só em jogo, né? Você pode usar essas mesmas fases se repetem na produção de filme, na produção de mídia, né? Então, quando as pessoas estão aprendendo a escrever um roteiro, estão aprendendo a escrever uma mecânica de jogo, é um pouco mais complicado, porque já é uma coisa que você tem que levar para um lado mais... trabalhar com coisas menos objetivas, como o fun, por exemplo, a graça, a diversão do jogo, né? Como é que eu faço isso? Uma coisa que demora muito, acho que pode até atrapalhar o conteúdo. Não, mas eu acho que tem técnicas. Uhum. Mas se fosse tão fácil, a maioria dos jogos não era tão chato, né? Não, o problema, eu acho que não é que é difícil o fã, é difícil você associar o fã à educação, porque é aquela coisa da educação tem que ser algo sério. Essa é a grande questão, né? Às vezes a gente se perde nisso. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Como é que a gente pode combinar a educação com prazer? Acho que isso porque o jogo ele é formado por vários componentes objetivos e formais que a gente consegue enxergar, medir, quantificar, né? Mas ele é formado também por um monte de elementos cognitivos que a gente não tem como... tem ferramentas e tal, mas elas são bastante complexas, dependendo da experiência também da pessoa para fazer isso, né? Então, eu posso dizer que para produzir um jogo, para criar um jogo, eu tenho que ser um bom contador de história? A história é um componente, na verdade, assim... De alguns jogos. Assim, esse é um ponto importante para a educação, né? A narrativa... na verdade, assim, tem vários componentes que fazem um bom jogo, né? Então, assim, a gente tem a narrativa, a gente tem a parte gráfica, a gente tem a jogabilidade, né, que é o como ele vai interagir, as formas dele interagir. Então, assim, agora, a narrativa é algo que é forte sempre, mas nem sempre tem jogos que não são baseados em narrativas e que são, por exemplo, o próprio Tetris é um jogo, os casual games são jogos de casuais que não tem uma narrativa e que
mesmo assim as pessoas se motivam a jogar, né? Então, assim, Interessante. Tem uma mecânica. Tem uma mecânica. São jogos abstratos. Abstratos. Não, isso me ocorreu a hora que você falou da produção de um vídeo, né? A produção de um vídeo, de um filme. Essa produção está baseada num roteiro que, enfim, é contar uma história. Então, o filme vai contar uma história. Isso interessa muito a educação, né? Então, se a gente pudesse sensibilizar o professor que o componente narrativo é forte quando você trabalha com jogos, é um ponto a favor de você trazer o prazer para dentro da escola, né? Então é interessante isso. Você está ensinando esse jovem a criar e construir histórias, né? Isso eu tenho trabalhado, por exemplo, com professores de educação física, né, com jogos de dança e música, que eles não precisam de uma história. Né? E que são excelentes, né? Gente, eu tô fazendo exercício físico agora por causa do Nintendo Wii, gente. Eu faço exercício físico todo dia, que é uma coisa que eu nunca fiz na vida. Mas por causa do joguinho. Interessante. E assim, e tenho noção de... Assim, começa a criar um hábito, começa a criar uma noção de corpo por causa do jogo. Olha, então temos mais perguntas aqui. Vanessa? Isso. A gente tem sim, Sônia, está bem animado, tem várias colocações bacanas que eu vou falando ao longo do programa e algumas perguntas. Eu separei uma da Pri Gon, que está nos acompanhando, e ela pergunta o que vocês acham do Clube Pinguim, um jogo de rede que está na preferência da garotada pré-adolescente. Tenho outras perguntas também, mas depois você volta. Vamos encaixando isso. Não tenho jogado muito. Eu acompanho os meus sobrinhos, né? É um ambiente social bem favorável. Esse Clube Pinguim, ele é Disney, né? Essa é uma área que eles dominam, né? Da garotada e tal. Ele tem várias coisas interessantes. Algumas delas são jogos. Porque não é um ambiente só de jogo, tá? O Clube Pinguim, ele tem socialização. Você pode trabalhar com frases prontas, né? E você tem... jogos também, né, que são bem interessantes para aquele público de... Né, mas acho que o legal do Clube Pinguim não é só os jogos, né, é o contexto todo do ambiente virtual.